Então vamos falar de estatística, vamos chegar na parte boa, na parte factual do vídeo, porque no artigo da Veja não teve estatística porra nenhuma. Até mesmo, pelo menos no artigo internacional ali sobre a Coreia do Sul, eles entregaram algumas informações. E assim, é isso que me deixou irritado e que é uma coisa que eu já imaginava, que assim, ó, a mídia aqui no Brasil ela é bem mais camuflada, ela é bem mais esquerdista. O negócio é muito escondido debaixo do pano. É muito escondido debaixo, atrás da cortina, debaixo do tapete. É que nem o que eu falei em outros vídeos, que tem um monte de homem que acaba se casando, acaba tendo filho e acaba caindo naquele conto. Não, mas agora todo divórcio é guarda compartilhada. Não, não é. Toda semana, todo semestre eu fico sabendo de algum conhecido que se ferrou no divórcio. Ou o cara vai lá e se casa e adquire um imóvel no Minha Casa Minha Vida, mas não sabe que o imóvel fica no nome da mulher se ocorrer uma separação. Então, tudo aqui é muito camuflado e eu vou chegar nesse ponto aqui nas estatísticas. Então, vamos começando aqui. Empoderamento feminino. O aumento da mão de obra no Brasil entre homens e mulheres. Isso daqui os caras vão falar que não, a gente teve um boom de crescimento populacional ali a partir da década de 60 a 70, e daí eles vão falar que não, a maior participação da mulher no mercado de trabalho é bom, só que tem um pequeno detalhe, cara. O crescimento populacional não ocorreu naquela época por causa da participação da mulher no mercado de trabalho. Isso ocorreu por causa de avanços na medicina, por causa de avanços na saúde. As crianças que morriam cedo pararam de morrer, entendeu? Da mesma forma assim que as mulheres começaram a morrer menos quando elas iam dar à luz. Então, continuando, a gente tem um outro gráfico mais avançado. Isso foi bom, porque eu gosto de encontrar gráfico que mostra o negócio nos últimos 50 anos. Só que olha o interessante. A participação masculina também está diminuindo, enquanto a participação feminina está aumentando. Porque é o seguinte, isso é regra econômica. Não é porque está entrando mulher no mercado de trabalho que a quantidade de oportunidades vão estar aumentando. Não. Elas vão estar pegando cada vez uma fatia maior dessas oportunidades. Regra básica de economia. Por que tem gente que fala que desde a década de 80, 70, apesar da inflação, o poder de compra das famílias diminuiu? Por que nas últimas décadas se tornou mais difícil para um homem trabalhando sozinho sustentar a mulher e os filhos sem a mulher precisar trabalhar? Por causa da entrada da mulher no mercado de trabalho. Quando tu tem mais mão de obra, um aumento na quantidade de mão de obra procurando emprego, porém a quantidade de empregos não está aumentando menos que a quantidade de mão de obra, o salário acaba diminuindo. E foi isso que aconteceu nos últimos 50 anos. E aqui a gente pega, ó, mais uma estatística que comprova o que eu estou falando. Está aumentando a proporção de mulher empregada. Só que a quantidade de homem empregado também está diminuindo. E conforme a gente tem também mais homem solteiro e sem filhos e mais mulher solteira sem filhos, esse é um outro detalhe que o governo esquece também. Estatisticamente, os últimos 50 a 100 anos, quem é que paga a maior quantidade de impostos? Quem é que produz mais? Quem é que tem mais salário? É o homem. Só que o detalhe é o seguinte, ele produz mais porque ele tem que sustentar mulher e filhos. A partir do momento que o cara não tem esposa, não tem filhos, ele só tem que sustentar a si mesmo. Ele começa a fazer um equilíbrio maior entre trabalho e vida pessoal. Ele começa a produzir menos e a arrecadação do governo também começa a diminuir. Agora aqui é o ponto em questão que me deixou irritado. Tem toda essa discussão de desigualdade entre gêneros, a parte que a mulher tem menos cargo de chefia, mulher recebe salário mais baixo. Só que olha essa estatística. Não é só a participação no mercado de trabalho. É a participação em universidades. Tá? 1970, esse negócio eu não sabia, eu pensei que ia ser só a partir de 2000 ou a partir de agora que a quantidade de mulher no ensino superior teria ultrapassado o homem. Não, cara. A quantidade de mulher no ensino superior ultrapassou a quantidade de homem em 1980. Se elas estão recebendo todo esse recurso, seja privado, fazendo faculdade privada, que daí quem está pagando é a família, ou seja público, através de universidades federais e estaduais, se elas estão recebendo esse recurso, coloca aí, 1980,
90, 2000, 2010, quase 2020. Há quase 40 anos elas estão recebendo esses recursos da sociedade. Por que elas ainda estão produzindo menos? Por que elas têm salário mais baixo? Por que elas não se igualaram aos homens? Então vamos continuar aqui, ó. Mais um. Ensino superior no Brasil por gênero. Isso é uma estatística atual, pegando as diferentes regiões do Brasil. Então tu vê assim, ó. Tá, a distribuição tá ok, mas no Sudeste já tá um número bem superior. Mas agora é que é a parte interessante, sabe? A gente está jogando essa quantidade de recursos nas mulheres para elas poderem trabalhar e sustentar e se tornarem realmente companheiras dos homens, companheiras de igual para igual, contribuir, entendeu? Proporção de mulheres desocupadas com nível superior completo, segundo as regiões metropolitanas. Então a gente vê que assim, em 2003 a gente já tinha uma quantidade de mulher que faz faculdade, só que fica desocupada, não trabalha, e tu vê que essa proporção está aumentando. E pode ver que de 2000 até hoje, a mídia tá lá, movimento feminista também, bancada feminista na política também, falando empodera mais mulher, dá mais oportunidade de trabalho e de estudo para a mulher, isso é bom para a economia. Agora aqui um gráfico mais detalhado. Tá, presença feminina no Brasil, participação das mulheres em postos de trabalho. Que pena que as estatísticas aí estão só a partir de 2009, né? Como eu disse, é sempre melhor tu ter algo de 50 anos, que daí tu consegue ter uma visão bem melhor. Só que vamos pegar aqui os setores de presença masculina, tá? Construção, indústria de extração, transporte, empresa de eletricidade, gás, água e esgoto. Basicamente, tudo que tu precisa para manter a sociedade, o homem trabalha. É tudo trabalho que exige mais esforço físico e tem mais risco. Se é algo que exige mais esforço e tem mais risco, logicamente o salário vai ser mais alto. E daí tu pode falar, não, mas tem os homens que são médicos, engenheiros e tudo mais. Aí tu tá falando do topo da população. É 10, 5, 1% da população. Aqui a gente está falando da massa. Todas as áreas que são necessárias para sustentar e manter a sociedade é homem que trabalha. Mulher trabalha na onde? Saúde. Geralmente é mais cargo de enfermeira e não sei o que e tudo mais. Uma ou outra é médica, mas a gente sabe que médica não produz tanto quanto médico homem, porque ela acaba casando e tendo filhos e ou para de trabalhar ou começa a trabalhar menos. Serviços sociais. Traduz para funcionário público. Não trabalha, não produz, absorve. Educação, traduz para funcionário público. Novamente, são empregos seguros, com pouco risco e pouco esforço. Alojamento, alimentação, administração pública, defesa e seguridade social. Funcionário público. Atividades financeiras de seguros e serviços relacionados. Ok, economia. Qualquer um que frequentou alguma universidade na parte de econômicas e sociais, tu vê que realmente tem uma proporção de 50% entre homens e mulheres. Só que é aquele negócio que até o Third Flinging Monkey fala, que é o seguinte, a mulher ela vai para uma determinada área não porque ela quer empreender, porque ela quer conhecer um empreendedor e se relacionar com o empreendedor. Então aqui, como eu falei, rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos e razão de rendimentos por sexo. Aí vem aquela estatística, né, que a mulher recebe 70% do que o homem recebe. Só que é que nem eu falei, tu tem que levar em consideração a área de atuação, tu tem que levar em consideração o risco e o esforço necessário. Então é lógico que vai ter uma distribuição, a não ser que elas queiram realmente tirar a máscara e dizer, não, a gente quer ser comunista e todo mundo tem que receber o mesmo. Por que que os homens que estão se esforçando e se sacrificando mais aceitariam isso? Eu não sei. Eu acho que eles não aceitariam. E daí? Da mesma forma que a gente tratou ali das mulheres que estão crescentemente fazendo ensino superior e não estão nem se sustentando, vamos lá. Rendimentos. Pessoas de 16 anos ou mais sem rendimento próprio. Então tu vê que assim, ó, independente do nível de formação, educação básica, média, superior, ainda assim as mulheres são as maiores dependentes da sociedade. Vão estar dependendo da família, do governo, do marido, do namorado, mas enfim,
é uma proporção bem alta. E daí tem aquele detalhe, é que nem eu falei, o homem se sacrifica mais. Ele faz serviços mais estressantes, mais exigentes, que tem mais risco. Isso reflete na expectativa de vida do trabalho brasileiro. Só que assim, ó, que nem eu falei, à medida que o homem não tem mais esposa, não tem mais filhos, a tendência é a expectativa de vida entre homens e mulheres se aproximar. Na verdade, em últimas notícias já estão fazendo alarde dizendo que a expectativa das mulheres está está diminuindo mais do que a dos homens. Só que ainda assim o homem está morrendo mais, em maior proporção. E agora o último gráfico. Para tu ver como o IBGE e o governo ele acha que os homens vão continuar se sacrificando pela sociedade, pela família, olha a projeção que eles têm de expectativa de vida entre homens e mulheres para 2060. Olha os últimos gráficos. Simplesmente a partir de 75, antes até, a partir de 70, 69, olha a quantidade de homem que o governo está esperando que morra para manter o sistema que a gente tem. Me diz, tu acha que esse gráfico ele é realista? Tu acha que os homens vão aceitar esse acordo de merda em troca de nada? Eu digo que não. E aliás, teve até uma entrevista de DJ com o Michael Combs no canal dele, naquela série de DJs Inferno, que ele contou uma história de algum monastério na Ásia, no qual homens e mulheres eles têm as mesmas atividades, as mesmas rotinas, e os homens e as mulheres eles têm a mesma expectativa de vida. Eu acho que era 85, 89 anos. Então assim, ó, não existe razão nenhuma para homem estar vivendo menos que as mulheres. Se os homens estão vivendo menos que as mulheres, é porque eles estão se sacrificando pela sociedade.